Obrigado a todos por estar desta intempérie terem conseguido vir. Temos muito gosto. Esta sessão é uma sessão, enfim, não formalmente uma sessão comemorativa, mas faz parte da comemoração dos 10 anos da sociedade que formámos aqui no técnico, e com a arquitetura também, da Sociedade Portuguesa de História da Construção. Foi precisamente, começámos um bocadinho antes de 2015, formámos aqui, foi a primeira vez que se usou esta sala, que hoje em dia é uma sala, enfim, de palestras e de eventos do técnico e do departamento. Foi a primeira vez que se usou esta sala com esta valência, foi na primeira sessão de palestras da SPEC. Temos realizado um conjunto de palestras desde então. Já organizámos um congresso internacional, uma iniciativa levada a cabo pelo atual presidente, que é o professor João Mascarenhas Mateus. Temos participado na organização também de conferências nacionais e de várias palestras, tanto aqui como no Norte, em Porto, no Minho. E esta palestra que hoje estamos aqui vamos realizar é uma das que já queríamos fazer há muito tempo, ligada à construção do técnico e ao engenheiro Duarte Pacheco, e em boa hora conseguimos juntar duas investigadoras que fizeram um trabalho muito importante sobre o engenheiro Duarte Pacheco e também sobre o construtor do técnico. Não me vou alongar muito mais, portanto, queria agradecer ao técnico e ao departamento a possibilidade de estarmos aqui hoje a fazer esta sessão, e passaria a palavra ao professor João Mascarenhas Mateus, que é o atual presidente da Sociedade Portuguesa de História da Construção e que irá introduzir as nossas palestrantes. Até eu agradeço. Obrigado. Boa tarde a todos também. Obrigado. Dar o António Gago, foi durante também muito tempo presidente da nossa sociedade, a sociedade criada em 2015 e que celebra, como já disse, 10 anos este ano. Haverá muito possivelmente uma sessão também de celebração dos 10 anos organizada pela Universidade de Porto, pela Faculdade de Arquitetura. A sociedade foi criada aqui, em sede fiscal, aqui no Instituto Superior Técnico, mas foi criada com vários núcleos, digamos, de investigadores, académicos, profissionais, sobretudo, digamos, com 3 grandes polos: Lisboa, Porto e Minho, onde se tem organizado a maioria, digamos, das palestras, agora, digamos, gravadas temos um canal do YouTube, onde ficará também esta gravada. E só para quem não esteja muito dentro do tema, ou de geralmente a história da construção pretende ser ou pretende estudar, só para recordar que não penso que isto interessa naturalmente a engenheiros e arquitetos, há poucos arquitetos aqui presentes, mas a maioria são engenheiros. Uma coisa é a história da engenharia, outra coisa é a história da arquitetura, outra coisa é a história das técnicas construtivas, depois ainda é a história da ciência das construções, a que muitos historiadores da construção se dedicam, a história da teoria, das teorias de cálculo, de construções, de artes, da obra, mas a história da construção está aberta exatamente à história de culturas construtivas do passado, ou seja, saber como é que uma comunidade se organizou, tipo de conhecimento, tipo de técnicas, máquinas que usava, como organizava o trabalho, tipo de legislação usou num determinado momento histórico, numa determinada zona geográfica do planeta, para construir algo. Portanto, está aberta a conferências como estas 2 conferências de hoje. Não se vão focar apenas nas técnicas, ou digamos, por exemplo,
o facto do Instituto Superior Técnico ser um dos primeiros grandes exemplos de betão armado, de escusa e arma, digamos. Betão armado temos desde 1898, aqui do outro lado do Tejo, com a fábrica, a moagem do Caramujo. Depois temos, digamos, todo o lado, Lisboa vai se encher de reservatórios e cisternas em betão armado e pequenas lajes, um pouco de todo lado, e escadas em betão armado, para depois, já nos anos 20, termos teatros, até por razões de legislação, temos teatros que devem ser construídos com sistemas resistentes ao fogo e, portanto, temos o Capitólio, ou a construção do Teatro de Ginásio, já com funcionamentos em betão armado. Mas o Instituto Superior Técnico, como nós sabemos, vai ser, e nos vão explicar hoje melhor, vai ser realmente um dos estaleiros de obra mais importantes em que o betão armado se vai consolidar em Portugal e vai realmente atingir uma maturidade que é aquela que conhecemos hoje. Nós temos, portanto, duas, aliás, a primeira vai ser feita pela doutora Ana Cristina Fonseca Silva Rigueiro e a segunda pela doutora Sandra Vaz Costa. A primeira é mais dedicada a uma contextualização, saber exatamente como é que o Eduardo Pacheco, o seu percurso e como é que também o técnico aparece como uma das primeiras obras em que ele realmente, digamos, em 28, penso eu que é o projeto é iniciado, ele em 33 ou 32 passa a Ministro das Obras Públicas, já tem sido Ministro da Instrução, e vamos aprender muito sobre isso, com certeza, mas temos que perceber realmente o personagem. E é isto que tem muito interesse na história da construção, é a história também dos atores que muitas vezes estão esquecidos. Muita da arquitetura se faz, a história da arquitetura fala-se de arquitetos. Depois os engenheiros falam da história dos engenheiros, e depois, por exemplo, quem é que realiza muitas das vezes são os empreiteiros. Cada vez mais se faz investigação sobre história de empreiteiros e tem que se fazer também história sobre os trabalhadores da construção, ou os sindicatos, ou o que for. Portanto, nós hoje vamos estar focados na história de um ator fundamental, que era ao mesmo tempo ator institucional e ator com grande influência no projeto e na obra, na execução. Porque a arquitetura para existir, ou digamos, para existir ela tem que ser projetada, é o que os arquitetos fazem, e depois tem que ser executada, é o que os engenheiros, arquitetos e construtores fazem também. Bom, portanto, a primeira palestra, ela é intitulada Eduardo Pacheco, Vida, Obra e Contexto. A segunda será nominada o Instituto Superior Técnico, a primeira obra pública de Eduardo Pacheco. A doutora Ana Cristina Rigueira é a diretora do Departamento de Arquivos, Documentação e Comunicações na Universidade de Lisboa, e trabalhou, sobretudo em 2011, com a doutora Sandra Costa, na organização dos arquivos pessoais do engenheiro Charles Luthier e do engenheiro Eduardo Pacheco. Esse trabalho resultou numa exposição, legal, importantíssimo, e é isso. Eu penso que ela também é investigadora, está a realizar o seu doutoramento, e vai-nos falar exatamente sobre esta contextualização deste ator tão importante. É um ator individual, que representa uma instituição, que é o Ministério das Obras Públicas, e representa uma geração, digamos, de engenheiros e de conhecimento, capital de conhecimento que é posto ao serviço desta obra. Agora, vamos passar só uma informação. A doutora Ana Rigueiro está engripada e era para estar presente e não consegue estar presente, mas disponibilizou-se para fazer a apresentação por Zoom e, portanto, eu agradeço imenso o esforço e iríamos passar, se quiser, pôr o som. Não sei se me está a ouvir. Olá, muito boa tarde. Estou a vê-los e ouvi-los muito bem. Mas também.
uma vez mais, não posso deixar de iniciar por agradecer ao professor António Sousa Gago este convite. Peço-vos, gostaria de cumprimentar também os convidados e a minha colega Sandra Vaz Costa, que é uma especialista sobre a figura e o trabalho de Duarte Pacheco, e agradecer também a oportunidade de poder estar presente através deste Zoom. Portanto, eu trago-vos aqui, como o professor contextualizou, eu tive a oportunidade, na altura do centenário do Instituto Superior Técnico, de levar a cabo a montagem, a organização da exposição relativa ao Duarte Pacheco, e para esse trabalho foi realizada uma investigação apurada que contou com uma série de entidades, porque temos o espólio, vá lá, do Duarte Pacheco, fisicamente disperso entre várias entidades. E aquilo que vos trago também é uma súmula ou destaco, é um destaque das questões que são principais. Portanto, começando pelas origens, o Duarte Pacheco, que também assinava como Duarte José Pacheco, era um dos filhos mais novos, de quatro filhos e sete filhas, de uma mãe que era doméstica, da Maria do Carmo Pacheco, e do pai, o José Azevedo Pacheco, que era também dirigente local do Partido Regenerador e chefe da repartição conselhia das finanças, que tinha sido nomeado administrador do Conselho de Faro a partir de 1901, e esta questão impulsionou a mudança da residência da família para Faro. Uma nota engraçada é de que, apesar de o assento de batismo do Duarte Pacheco referir a sua data de nascimento em 1899, na Vila de Lolé, o próprio afirmava que tinha nascido em 1900 e não um ano anterior, e que tinha sido um erro do pároco. Portanto, o Duarte Pacheco já tinha um enquadramento familiar e de amigos de família que lhe permitia também, de alguma forma, já estar próximo, do poder. Com o falecimento da mãe em 1906 e do pai, uns anos mais tarde, foi o irmão Humberto Pacheco que ficou encarregue dos seus estudos e que o preparou para o exame do terceiro ano do Liceu de Faro. A referência que é dada a Duarte Pacheco era de alguém muito otimista e ambicioso para querer, para poder concretizar e realizar grandes coisas. Aqui temos um registro fotográfico da casa onde nasceu Duarte Pacheco, na Vila de Lolé. O Duarte Pacheco, com 2 anos, e a figura que Duarte Pacheco teria tido com 17 anos, na altura em que se propunha vir para Lisboa. Na academia, portanto, Duarte Pacheco foi um aluno muito ativo nas mobilizações estudantis, participou no protesto de 1918, que estava relacionado com os regimes de equivalência das engenharias de Lisboa e Porto. Também esteve presente na escalada de Monsanto em 1919, em que foi parte integrante do Batalhão Académico Republicano. Durante esse percurso como aluno, destacou-se como sendo um bom aluno e um bom colega. Com a conclusão do curso geral de Engenharia que realizou no Instituto Superior Técnico, em 1925 encontramos novos registros na documentação do Instituto, na qual o Duarte Pacheco é integrado no corpo docente como professor interino na cadeira de Matemáticas Gerais.
O Conselho Escolar, que na altura também se garantia como uma figura política estratégica do Instituto Superior Técnico, nomeia em 1927 o Duarte Pacheco como diretor do Instituto Superior Técnico. Portanto, o Duarte Pacheco, num período de 10 anos, conseguiu ser aluno, professor e iniciava em 1927 o percurso como diretor do Instituto Superior Técnico. Portanto, era reconhecido como tendo uma ampla consciência das dimensões do ensino e foi considerado como um diretor com um percurso inovador e inédito, e reunindo o consenso, quer na classe científica, técnica e política, para a transformação que queria levar a cabo e que tinha herdado, cujas bases tinha herdado do Alfredo Bem Saúde. Já em 1928, portanto, um ano depois de se tornar o diretor do Instituto Superior Técnico, Duarte Pacheco implementaria a nível nacional, ou iniciaria a implementação a nível nacional, o mesmo programa e a mesma visão que tinha preconizado como diretor do Instituto Superior Técnico. Portanto, em 7 meses de mandato, publicou 80 diplomas legais. Consta também que Duarte Pacheco era um homem muito prático, fazia despachos naquilo que hoje chamamos de post-its, o que quer dizer que tudo aquilo que nós temos como procedimentos institucionais na altura eram agilizados através de notas breves por Duarte Pacheco. E durante este período, durante estes 7 meses, Duarte Pacheco contribuiu de uma forma muito decisiva para a reforma das construções escolares liceais, a política que viria a retomar anos depois no Ministério das Obras Públicas e Comunicações, e fazendo estender também a mesma ação que iniciou no Instituto Superior Técnico às escolas primárias, profissionais e universitárias. Na academia, portanto, aqui temos uma fotografia do Duarte Pacheco com os seus pares no Instituto Superior Técnico. Ele está destacado a fato branco, aqui no centro dos restantes colegas. E estamos em querer, portanto, isto é uma fotografia do Museu Municipal de Lolé, e estamos a crer que se trata de uma fotografia registada numa das visitas às obras do Técnico Novo, portanto, em 1927. Portanto, entre novembro de 26 e agosto de 27, todas as questões burocráticas, técnicas, organizativas, passam a ser atribuídas por unanimidade pelo Conselho Escolar a Duarte Pacheco. Portanto, o Duarte Pacheco era considerado o professor mais novo, com um domínio perfeito da argúcia e inteligência, e revelava uma total disponibilidade e ambição para os projetos que tinha pela frente. Portanto, o Duarte Pacheco tinha perfeita consciência daquilo que eram a precariedade das instalações do Instituto Superior Técnico de então, e afirmava, nomeadamente perante o Conselho Escolar, onde temos registros sobre essas afirmações, de que o Instituto Superior Técnico não poderia ser uma escola progressista se mantivesse com as mesmas instalações. Com a reforma do ensino, sentiu uma forte convicção
de defender a legitimização do discurso público na obra efetiva. Portanto, o Duarte Pacheco era mais do que um homem de discurso político, um homem de ação. E iniciou essa grande ação da obra pública que nos deixou através da construção do Instituto Superior Técnico. O Instituto Superior Técnico, começa com o Alfredo Bem Saúde, que foi o primeiro diretor dessa instituição, e são as instalações que o técnico tem disponíveis entre 1911 e 1936. Portanto, iniciamos este projeto já com uma visão de bem-saúde, que se assumiu como um cientista e pedagogo a defender o projeto de ensino revolucionário que a República, já tinha preconizado. Com a implementação da República, o ensino industrial e tecnológico passou a ser considerado como prioritário para o desenvolvimento do país, constituindo a criação do IST uma dessas prioridades. Portanto, as instalações iniciais do Instituto Superior Técnico tinham lugar na Rua da Boa Vista, em Lisboa, e eram dotadas de uma autonomia pouco habitual para a época. No entanto, estas instalações enfrentavam o problema por se demonstrarem inapropriadas ao ensino que Alfredo Bem Saúde visionava. Portanto, as condições mínimas do ensino teórico não estavam garantidas e o ensino prático, na visão de Alfredo Bem Saúde, estavam comprometidas na medida em que os laboratórios eram escassos e eram raros os materiais que eram necessários à prática laboratorial. Portanto, para além das instalações do extinto Instituto Industrial e Comercial de Lisboa, o técnico já ficara na posse de alguns terrenos na área do extinto Convento das Francesinhas. Portanto, o Alfredo Bem Saúde, durante todo o seu mandato como diretor do Instituto Superior Técnico, lutou para que a existência de instalações condignas para a instituição viessem a ser uma realidade. Portanto, criou já uma visão e pautou todo o seu percurso na luta para garantir as condições necessárias. No entanto, viu-se a braços com a limitação de verbas, que numa fase inicial contou com um projeto arquitetónico do Miguel Ventura Terra. O engenheiro Duarte Pacheco, tem um contexto muito particular, portanto, a par da figura visionária, ambiciosa e de intenção de realizar obra pública. O Duarte Pacheco gozou de um contexto legislativo que favoreceu aquilo que viria a ser a construção do Instituto Superior Técnico. Portanto, temos um conjunto de decretos do governo, com um conjunto de permissões diretas a Duarte Pacheco para que lhe permitiam vender, comprar, negociar, expropriar, trocar terrenos. Este conjunto, este primeiro decreto regulamentar de 1927 autoriza a negociação através da Caixa Geral de Depósitos de um empréstimo de 3 milhões e 500 mil escudos para a compra de terreno e construção do novo edifício do IST. Mais tarde, ainda nesse ano, um outro decreto eleva o montante para 10 milhões e 500 mil escudos,
para garantir uma maior margem de negociação para o desenvolvimento da construção do Instituto Superior Técnico. Portanto, e é neste contexto que o Duarte Pacheco teve, portanto, facilitação, se é que assim podemos dizer, de garantir com a utilização deste valor toda a troca e aquisição de terrenos necessários, não só para o Instituto Superior Técnico, mas também para toda a zona circundante. Portanto, o conjunto de terrenos ascendeu a 10.970 metros quadrados, relativos a leitos de rua, só para essa dimensão. O Instituto Nacional de Estatística, entre 33 e 34, pagou uma quantia de 500 mil escudos, correspondente aqui a uma prestação de um lote de terreno que tinha sido adquirido neste contexto, promovido por esta dimensão legislativa. E em 32, o IST, no papel de Duarte Pacheco, comunica ao Diretor-Geral do Ensino Técnico que entre 27 e 32 tinha obtido um valor muito significativo em receitas próprias que, entretanto, tinha entregue ao Tesouro. Em 33, a receita obtida só na venda de terrenos tinha atingido mais de 917 mil escudos. Receita que na altura fazia parte integrante em diploma legal. Portanto, o projeto de construção do técnico novo, ambicionado por Alfredo Bem Saúde e concretizado por Duarte Pacheco, que se iniciou em 27, culminou com a abertura das novas instalações, que não tiveram lugar a qualquer inauguração, não há qualquer tipo de registro que nos venha a provar ou documentar de que o Instituto Superior Técnico veio a ser alvo de qualquer tipo de inauguração, mas iniciou a sua atividade no ano letivo de 36-37. Portanto, as obras de conclusão, no entanto, iriam continuar até 1942. E os edifícios previstos para os laboratórios de hidráulica e de máquinas e motores, a poente do pavilhão central, estavam previstas, mas nunca chegaram a ser edificados. Portanto, na história da arquitetura portuguesa, o técnico viria a ser considerada a primeira grande obra pública moderna. Aliás, este projeto da construção do técnico foi um porta-estandarte das reformas materiais do ensino, que Duarte Pacheco levou a cabo, da construção do primeiro campus universitário em Portugal. Para além da dimensão da construção, e eu estou certa que a minha colega Sandra Vaz Costa, melhor do que eu e de forma mais densa, conseguirá ou irá abordar as dimensões da construção do técnico. Portanto, para além desta dimensão do Duarte Pacheco, temos o Duarte Pacheco como o edificador. Portanto, o Duarte Pacheco, o edificador que nos traz um ordenamento de um território, com um programa muito denso de execução de obras públicas, essenciais. Portanto, em 1932, o Diário do Governo publicava o Plano Ministerial para os programas de melhoramento urbanos, rurais e também para o abastecimento de águas e saneamento das povoações.
Em simultâneo, o Ministério das Obras Públicas e das Comunicações tinha determinado também a criação do Comissariado e do Fundo do Desemprego. Nesse programa, do Fundo de Desemprego, era conhecida uma mensagem, uma nota que era dada pelo Duarte Pacheco, que de alguma forma fundamentava a visão que existia sobre as questões do desemprego e que dava conta de que não se davam esmolas, dava-se trabalho. Portanto, entre janeiro de 36 e 38, Duarte Pacheco esteve afastado do poder político, mas as comemorações do projeto das comemorações do centenário levaram de novo a que o governo tivesse chamado. Na qualidade de presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Duarte Pacheco desenvolveu os projetos do Parque Florestal do Monsanto. Portanto, foi dentro deste período de tempo o Parque Florestal de Monsanto, o desafogo da Torre de Belém pela transferência da fábrica de gás, os trabalhos de urbanização da área ao Palácio de São Bento, o prolongamento da Avenida da Liberdade ou o desenho dos arruamentos e vias de ligação à Autoestrada de Lisboa-Cascais e Estrada Marginal, que foram trabalhos realizados no âmbito das suas atribuições camarárias. Durante estes 5 meses de gestão camarária, deu resposta àquilo que eram grandemente as questões de saneamento da cidade, regulou atividades comerciais e industriais e ainda veio a atribuir aos arquitetos a responsabilidade de assinar os projetos de edificação urbana. Portanto, Duarte Pacheco teve 2 momentos como Ministro das Obras Públicas e Comunicações. Portanto, um primeiro momento entre 32 e 36 e um segundo momento entre 38 e 43. Este é um excerto da tomada de posse do Duarte Pacheco, que nos traz a sua visão e a postura que tinha sobre a obra pública, que conclui no seu discurso por dizer: temos, entre muitas outras, uma tarefa ingente a nosso cargo. A realização das obras inscritas no magnífico programa das comunicações centenárias, enunciado pelo Senhor Presidente do Conselho. Todos poremos nesta realização a nossa inteligência, a nossa vontade, todo o nosso esforço, até ao esgotamento. Portanto, depois de regressar ao Ministério das Obras Públicas e Comunicações, em 38, Duarte Pacheco abriria 2 créditos para o reforço de dotações orçamentais para as obras em curso. Portanto, este segundo mandato dita a concretização do Plano de Urbanização de Lisboa, na qual se cumpre ainda a exposição do mundo português, que serviu de alguma forma como base para aquilo que viria a ser o ordenamento do território. Ao abrigo do decreto, ou dos decretos que lhe permitiu, de alguma forma, garantir a expropriação, venda, troca, permutas de terrenos, com abrangência a 12 obras inscritas no programa dos centenários, Duarte Pacheco expropriou entre 1938 e 43 cerca de 1.300 hectares de terreno. Duarte Pacheco foi conhecido pelo sonhador das grandes coisas. O António de Oliveira Salazar
Ahm, disse que Duarte Pacheco tinha vivido uma vida veloz, portanto, de intensidade, inteiramente consagrado ao progresso pátrio. Teve portanto, em 1943, vindo de uma visita a uma obra, no lugar da Cova do Lagarto, localizada entre Moro Novo e Vendas Novas. O veículo no qual vinha despistou-se, embateu num sobreiro. Duarte Pacheco terá ficado ainda hospitalizado, mas acabou por falecer. Portanto, o último legado que deixou, a 15 de novembro de 43, isto na qualidade de Ministro das Obras Públicas e Comunicações, publicava um decreto, em que autorizava a Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais a celebrar contrato para a execução das obras de adaptação do antigo edifício da Alfândega a Ministério das Finanças. Duarte Pacheco, em 11 anos de obra pública, regulamentou, planeou e executou medidas que foram estruturais em diversas dimensões de infraestrutura a nível nacional. Durante o mesmo período de tempo, e na sequência da sua atividade como diretor do técnico, como presidente da Câmara Municipal de Lisboa, ministro da Instrução Pública e ministro das Obras Públicas e Comunicações, o país registou uma transformação material, que partiu do Instituto Superior Técnico para a cidade de Lisboa e de infraestruturas que chegariam a muitos locais de Portugal. Foram diversas as homenagens que foram garantidas postumamente a Duarte Pacheco. Deixo-vos aqui duas, de Eduardo Arantes e Oliveira e de Jaime Rua, que destacam o reconhecimento que lhe foi dado pelos pares da obra conseguida em tão curto espaço de tempo e numa vida tão curta. Era no essencial aquilo que vos queria trazer. Eu vou aproveitar só para virar aqui a câmera para ter, só para mostrar que não está sozinha, nós estamos sozinhos, portanto temos Boa tarde a uma todos. plateia relativamente composta. Não sei se há alguma questão, eu iria preparar, entretanto, a apresentação. Não sei se há alguma questão, se deixamos as questões para o fim. E neste resumo, digamos assim, foi bastante interessante sobre o Duarte Pacheco. Que não falar também da parceria com o Pardal Monteiro, porque ao fim e ao cabo, a parceria do Duarte Pacheco com o Pardal Monteiro foi uma coisa extraordinária. E acho que valoriza porque foram duas pessoas muito jovens que se encontraram aqui no técnico e que criaram, para além da sua amizade, obviamente, criaram muitas coisas em conjunto e, mais uma vez, a arquitetura ligada à engenharia, que é, de facto, uma coisa muito interessante. Não sei, talvez. Não sei se a doutora Ana Se a Figueiredo. doutora Figueiredo quer responder, porque De facto, existiu uma relação de muita proximidade entre ambos, sobretudo na concretização daquilo que viria a ser a construção do Instituto Superior Técnico. E eu acredito que a minha colega Sandra Vaz Costa até o poderá detalhar e julgo que o fará, uma vez que o foco maior recairá sobre esta dimensão da construção do Instituto Superior Técnico. Eu tinha uma pergunta também relacionada. Tinha posto no slide dizer que o Duarte Pacheco
tinha sido afastado do poder político. Agora, isso foi feito pela parte do poder político em si ou foi feito pela própria decisão? Eu digo isto porque no arquivo da Academia de Ciências há um relato de um professor Mira Fernandes, que é um professor conhecido aqui no Bibliotécnico também, em que ele diz que o próprio Eduardo Pacheco uma vez estava a sair enquanto era professor cá nesses mesmos anos e chorou porque sabia que tinha sido outra vez chamado à política, como tinha dito agora na sua apresentação. Porque o que ele gostava de fazer era dar aulas e ser académico. Ele odiou a sua parte política. Portanto, eu queria lhe perguntar se só essa parte se foi realmente afastado ou foi apenas um acabar de mandato e voltou ao técnico. Só para ter certeza. Das investigações que nós realizamos, eu posso corroborar aquilo que acaba de dizer. Ou seja, o afastamento da política, foi pelas mãos do próprio Duarte Pacheco. E terá sido o próprio Oliveira Salazar que terá ido ter com ele, anos mais tarde, para o convencer a regressar à política. Com certeza que há, eu também sou da opinião que há, com certeza que do Paulo Monteiro, e haveria que falar, por exemplo, não sabemos muito bem, das empresas construtoras, não, a empresa construtora que realizou em empreiteiro, com as pessoas que trabalharam aqui para a realização, para a efetivação desta arquitetura. Realmente é interessante ver, porque também Não é um contacto efêmero no técnico. É um contacto que prolonga, quando o Eduardo Pacheco vai para as obras públicas, todo o contacto se prolonga e é muito frutuoso também. Quer dizer, é o bom e o mau do pardal Monteiro, mas a vida é assim, não é? Tem sempre altos e baixos. Mas é muito interessante, a história é muito interessante mesmo. talvez chamar a atenção é o facto de vermos estas imagens, não é, do técnico velho. O técnico velho pertence à idade do ferro, à idade do aço, não é? O aço laminado, que teve a sua supremacia durante um período, digamos, do século XIX, mas que foi, depois, tão armado, foi realmente testado na Primeira Guerra Mundial e, por muitas razões, assumiu a supremacia em termos e foi utilizado pela maioria, para mais de muitos regimes autoritários e não autoritários. Na França democrática temos muitas coisas feitas em tom armado. Mas para dizer que realmente há aqui uma escolha de, como solução técnica, o Instituto Superior de Técnicas complexo não é feito, não é arquitetura de ferro, é arquitetura em tom armado. Por alguma razão, a reputação do tom armado tinha chegado a um ponto que tinha sido considerado suficientemente importante ou verdadeiramente significativo para ser utilizado como o sistema a utilizar aquilo. Portanto, não quero dizer. Portanto, esta mudança de paradigma de cultura construtiva na qual nós vivemos, que é dominante muito naturalmente o aço, continua a ser fundamental para todos sabemos, para muitas construções, mas vivemos muito numa cultura construtiva muito dominada também pelo botão armado. E há esta consolidação deste novo paradigma, que é posto em discussão a partir do momento que se introduz o cimento de Portland em Portugal, que se começam a fazer coisas, betões em cimento não armado, para depois o botão armado, com as primeiras patentes registadas, e depois realmente há, digamos, todo um período de consolidação de uma reputação que depois se traduz aqui digamos, nestas obras e nesta primeira grande obra. As primeiras obras há uma fundação do século XIX. Com certeza, em 1898, éramos. E temos aqui, por exemplo, as oficinas de EPAL, a primeira protocasca, feita possivelmente em 1916. Sim, há muitas. Um aspecto que eu acho que era interessante perceber como é que apareceu toda esta riqueza no Instituto Superior de Técnicas. Eu penso que houve uma expropriação, não é, da Câmara, não é? Não sei se vai ajudar isso. Já não. O outro aspecto, eu não estou convencido
que o Duarte Pacheco tenha querido sair do Ministério, mas ele, digamos, criou inimigos, falou que tinha e foi afastado pelo Salazar. Não foi, digamos, de modo próprio que ele saiu. Aliás, isso marcou bastante e está referido em várias publicações. Seguimos então. Temos agora a palestra. Agradecemos mais uma vez à doutora Ana Silva Ribeiro, sua excelente apresentação. E temos agora a contribuição da doutora Sandra Vaz Costa. Ela é licenciada em História, Departamento de História da Arte, pela Faculdade da Universidade de Lisboa, mestre em História da Arte pela Nova, Lisboa, e doutora em História, a especialidade em Arte, Património e Teorias de Estado. Neste momento, desde há muito tempo também técnica superior da antiga GPC, agora PCIP, tem-se dedicado particularmente à conservação do património, foi coordenadora recentemente do Direito Nacional de Sítios, e é autora de um livro fundamental, que é a referência, intitulado O País, a Régua e Esquadra, Urbanismo, Arquitetura e Memória na Obra Pública de Duarte Pacheco, foi publicado aqui pela ISTPS em 2015. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, é uma honra estar de novo nesta casa. Muito obrigada pelo convite. Voltarei sempre que julgarem que for necessário. A construção do IST é, sem margem para dúvidas, a primeira obra pública de Duarte Pacheco. Eu não sei que é que eu estou nos gosto de PC. É só aqui, ok, certíssimo. Então, Duarte Pacheco, breves dados biográficos. Ele nasce em 1900 e morre em 1943, vítima de nas consequências muito graves no acidente de aviação. Ele nasce em Lolé, na freguesia de São Clemente, em 1900. De facto, é verdade, no assento de batismo pároco, escreve que o Duarte José Pacheco nasceu em 1899, mas ele dizia, por graça, que o senhor que se tinha enganado, de facto. E ainda bem que se tinha enganado, porque tinha dado mais um ano de vida, que assim também era uma maneira de calar algumas bocas que diziam que ele era sempre tão novo para os cargos que desempenhava, tinha mais um dia. Em 1917, está matriculado no curso geral de Engenharia do Instituto Superior Técnico, curso que termina em 1923. Isto agora é um ponto muito importante. Foi a viragem no projeto de investigação que fiz. De 1923 a 1925 não há registros oficiais do Duarte Pacheco. Mas em 1925 o nome dele surge pela primeira vez nas atas do Conselho Escolar como proposta do ilustre matemático professor Mira Fernandes para o substituir na cadeira de Matemáticas Gerais, porque o professor Mira Fernandes tem cerca de 200 alunos, está a entrar na década de 80, já está muito cansado, tem ainda muitas atribuições, quer a nível da docência nacional, quer de representação nacional a nível internacional, e sugere o nome do Duarte Pacheco para professor interino da cadeira de Matemáticas Gerais. Em 1927, já é diretor do Instituto Superior Técnico, onde se mantém em funções até 1938. Em 1928, com 28 anos de idade, é Ministro da Instrução Pública, que é o equivalente ao Ministério da Educação nos dias de hoje. De 1932 a janeiro de 1936, cumpre o primeiro mandato como Ministro das Obras Públicas e Comunicações. Em 1938, por 5 meses, é Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, cargo de que sai para exercer o segundo mandato do Ministério das Obras Públicas e Comunicações até 1943. A obra. Eu considero que a obra pública do Duarte Pacheco tem início em 1925, na qualidade de professor
interino de matemáticas gerais e termina na data do seu falecimento. Portanto, eu não considero que a obra pública deste homem seja só quando exerce cargos políticos, mas sim quando inicia o cargo da docência. E a obra pública do Duarte Pacheco tem 3 escalas. É primeiramente realizada à escala de uma escola, é um laboratório, onde ele vai aplicar o seu método, ou seja, é a escala de uma escola, é o Instituto Superior Técnico. Temos depois uma escala, que é a escala da cidade, porque ele primeiro tem um laboratório numa zona da cidade não edificada, que ele depois vai aplicar à escala de uma cidade e vai aplicar à escala de um país. Ora, a Lisboa, em que Duarte Pacheco vem viver, ele entra em Lisboa em 1917-18, no primeiro ano letivo do Instituto Superior Técnico, e é um jovem que vai viver a Lisboa dos anos 20. E Lisboa dos anos 20 é uma Lisboa que ainda vive muito da herança do 800. Tem uma zona histórica densamente povoada, que é a zona do Castelo, a Baixa, o Chiado. Tem uma zona muito industrializada, a zona de Alcântara, Belém, Beatos, Xabregas, Marvila, ou seja, todo o acompanhamento da linha do Tejo, onde existem a entrada do mar e do rio, os carris de ferro, que são canais de fluxo de matérias-primas e depois também canais de escoamento da produção, seja ela para o interior, seja ela para o mar. Carências da cidade, todas. Abastecimento de água, habitação, saneamento básico, comunicações, rede viária, equipamentos públicos. Esta é uma herança de 800. O Instituto Superior Técnico. O Instituto Superior Técnico foi fundado em 1911 por ação de Brito Camacho e a direção do Instituto Superior Técnico foi entregue a Alfredo Bem Saúde. Alfredo Bem Saúde não é o típico académico desta Lisboa, deste Portugal do início do século, porque o Alfredo Bem Saúde não tem formação universitária como nós a conhecemos. Ele faz formação na Alemanha, não faz formação numa faculdade, faz formação naquilo em que alemão se diz Hochschule, ou seja, são as escolas superiores, são institutos superiores, que é um conceito de ensino que à data é inédito no nosso país. Em 1911 cria-se o Instituto Superior Técnico e cria-se o Instituto Superior de Economia e Gestão. E o que é que são estes institutos superiores? Têm um conceito de pedagogia e de ensino que está mais à frente do que é o ensino clássico da academia. No ensino clássico da academia, nas faculdades, o que nós aprendemos estamos no anfiteatro, ou numa aula mais pequena, dependendo da escala e dimensão das turmas, em que o professor nos transmite o conhecimento e depois sobre o qual nós somos avaliados. Neste ensino técnico, para além da transmissão do conhecimento, das matérias, das disciplinas, das cadeiras, os alunos são chamados a experimentar e são chamados a exercer, a exercitar o ensino que lhes é transmitido. E daí a necessidade de existirem laboratórios. Ou seja, é experimentar aquilo que é ensinado. Ora, instalações destas nós ainda não temos. E o mais similar que temos a nível destes espaços, destes grandes vãos que se lançam porque o aluno não está sentado, o aluno está a trabalhar. Então, o Instituto Superior Técnico vai ficar instalado no antigo Instituto Industrial e Comercial de Lisboa. Está onde? O Instituto Industrial e Comercial de Lisboa está localizado na Boa Vista, que é uma zona onde funcionavam muitas das fábricas instaladas na cidade de Lisboa. Porque era também importante estes alunos que trabalhavam na área da mecânica, na área da química, por exemplo, verem o labor que se efetuava nestas empresas, nestas indústrias, para poderem também eles próprios acompanhar e experienciar este tipo de trabalho. O Instituto Superior Técnico é uma casa muito importante para o fomento do país. O fomento é uma das armas do ensino da República, porque é nos engenheiros que eles creem que existe o futuro do país e chamam a este Instituto Superior Técnico a colmeia das abelhas.
As abelhas que vão criar, de facto, um novo país. Ora, estas instalações da Boa Vista, de professores a alunos, todos lhe chamavam o barracão. Chamava o Barracão da Boa Vista. Portanto, era um espaço que não era apropriado ao ensino, não tinha possibilidades de expansão, era absolutamente insalubre e o risco de incêndio era altíssimo. E, portanto, do professorado aos alunos, ninguém estava contente com o local que lhes tinha sido reservado. Por muitos anos, nas várias direções do Instituto Superior Técnico que antecederam a entrada do Duarte Pacheco como diretor desta escola, muitas foram as... Não havia diretor que não tivesse uma ideia para as novas instalações. Aqui trago só o título de exemplo. E pro bono, Miguel Ventura, que é um grande amigo do Alfredo Bem Saúde, o primeiro diretor do Instituto Superior Técnico, a pro bono até consegue fazer um projeto arquitetónico para as novas instalações do Instituto Superior Técnico. Propunham-se a aquisição de terrenos em Campolide, na Estrela, Belém, muitas foram as soluções, muitas foram as propostas, soluções não houve, porque não havia o que era mais importante. Vontade todos tinham. O que não existia era um mecanismo financeiro que permitisse a construção daquilo que todos queriam, a construção das novas instalações do Instituto Superior Técnico. A título de exemplo, este projeto, esta proposta de Miguel Ventura Terra é datada de 1915, portanto, tínhamos só 4 anos de vigência do Instituto Superior Técnico. O Miguel Ventura Terra era amigo do Alfredo Bem Saúde ao ponto de projetar a casa do Alfredo Bem Saúde na Lapa, um palacete na Lapa. Eu a este capítulo da tese eu chamo precisamente o político na academia, porque se há coisa que este homem é um político. Ele não exerce a engenharia, já vos vou explicar. Portanto, o ingresso do Duarte Pacheco no corpo docente do Instituto Superior Técnico é absolutamente inédito. Eu consultei as atas do Conselho Escolar, porque é um manancial de informação, também riqueza imensa, porque no Conselho Escolar do IST tem assento todos os decanos da escola, ou seja, os professores regentes das principais cadeiras. E é através da consulta e da leitura das atas do Conselho Escolar que nós sabemos quem manda em que área, quem decide, quais são os temas que são levados ao debate, como é que são feitas as contrapartes e as negociações entre os homens da casa, os homens que fazem a casa, quais são os temas e quais são as soluções que são apresentadas. A consulta das atas do Conselho Escolar são uma delícia. Percebe-se ali a história desta instituição. E, de facto, a entrada do Duarte Pacheco como professor nesta escola é absolutamente inédita. Como é que se recrutavam os docentes para esta casa? Ponto 1. O exercício profissional ou então a investigação. Nós sabemos que o Duarte Pacheco se formou em 1923 e aparece em 1925 proposto pelo Mira Fernandes para professor interino da disciplina de Matemáticas Gerais. Há um professor que se levanta e diz: mas ele não tem obra publicada, ele não é investigador, ele não exerce, nunca exerceu engenharia. Como? Mas ele é um rapaz muito expedito e ele é até uma mente brilhante, um dos melhores alunos desta casa. Eu consultei o currículo académico de Duarte Pacheco, ele a cálculo tem 19, mas ele viu-se aflito para fazer a cadeira de Engenharia Mecânica. Ao fim de 4 anos era com 13. É um homem normal. Mas ele, de facto, entra em 1925 como professor interino. Aliás, ele passa à frente do Porfírio Pardal Monteiro, que já era professor, já era assistente do primeiro arquiteto docente desta casa. Está ali o ateliê. Ele
toma atenção ao perfil Pardal Monteiro quando em 1927 vai à inauguração da estação de Castanheira. Não, essa é do Pardal, essa é do Continental Intel. A Sul-Sueste é do Continental, é Caixo Estreito. E é ali que olha, somos colegas e tu estás interessante. Em 1926 já é professor ordinário. O Pardal Monteiro continua como interino, ainda está assim assistente convidado. E em 1927 é diretor. Como é que isto é possível? Se de 1911 a 1927 o diretor que sucedia ao missionário ou ao que se aposentava era sempre porque era imediatamente anterior na idade ou na experiência, na vigência de trabalho académico. Tem 27 anos. O que é que aconteceu aqui? À parte do que aconteceu aqui, depois já vamos ver, como se pauta a direção do Duarte Pacheco enquanto diretor do Instituto Superior Técnico. Atenção, ele, em primeiro lugar, ele tem a experiência de ser um aluno deslocado. Ele vem do Algarve para viver em Lisboa, para fazer o seu curso universitário. Ele vem viver com o irmão mais velho, Humberto, ali num quarto, que tinha uns dois na Rua do Século, que também, depois, para descer à Boa Vista, era logo ali. O que ele vai fazer, e depois, é assim, temos a experiência de um aluno deslocado, temos a experiência de um professor, e temos agora um homem que era aluno deslocado, é professor, mas está a dirigir uma escola. Portanto, ele tem uma visão muito completa sobre as necessidades que esta casa tem, para além de criar as condições necessárias à construção das novas instalações do técnico. Ele vai, em primeiro lugar, apostar no professorado português. Como isto era um novo método de ensino, poucos eram os professores portugueses. Nós tínhamos, o técnico tinha muitos professores estrangeiros, nomeadamente alemães, belgas, franceses, e a aposta dele é outra. Os que estão, cá ficam. A nossa casa muito lhes deve. Mas nós não queremos recrutar mais professores estrangeiros. Nós vamos mandar os nossos recém-licenciados e os nossos candidatos à docência para fora, para aprenderem e trazerem o que há de novo. Incentiva a investigação. Este é o homem que, primeiro como diretor do técnico e depois como ministro das obras, como ministro da instrução, vai criar as condições necessárias à criação de uma primeira instituição para financiamento de bolsas de investigação. Aquilo que nós já conhecemos com os nossos tempos como GNITs e FCTs, o embrião está nos 5 meses em que este homem trabalhou no Ministério da Instrução Pública. Apoio social ao ensino, quer como diretor do técnico, quer como depois ministro da Instrução, a criar residências estudantis para alunos deslocados e, obviamente, a criação das novas instalações. Ora, aqui é que começa a história a sério. Todo político na academia. De 1917 a 1923, o Duarte Pacheco foi aluno do Instituto e de 1923 a 1925, o que é que ele andou a fazer? Antes do nome dele ser proposto para diretor do Instituto Superior Técnico. Depois, esta era a pergunta que me via. O que é que este homem tem? Que solução é que ele... Eu já percebi porque é que ele entra primeiro para o corpo docente e passado um ano já é diretor da casa, já manda naquilo tudo. Percebo que ele traz a solução para a construção das novas instalações. Mas como? Onde é que ele andou? O que é que ele andou a fazer? Em 1950, na comemoração da memória do Duarte Pacheco, está publicado, para quem quiser ler, é um catálogo in memoriam em que se reúnem várias entidades a nível nacional numa homenagem prévia à inauguração do monumento em memória do Duarte Pacheco em Loleiro.
E surge-me mais um nome que eu já conhecia do Conselho Escolar do IST, Caetano Maria Beirão da Veiga, professor no Instituto Superior Técnico, professor no Instituto Superior de Economia e Gestão, e que diz a célebre frase: eu tinha, pelo Duarte, uma ligação quase paternal. Para mim era quase como um filho. Ele ia para o meu escritório, no Diário de Notícias, e tal era a confiança que eu tinha nele, que ele usava o meu gabinete como se dele fosse. Em abril de 1928, por iniciativa do coronel José Vicente Freitas, o Duarte Pacheco é nomeado ministro da Instrução Pública com 28 anos. E temos aqui o Atos, como se diz agora. Caetano Maria Beirão da Veiga é, para além de professor do técnico e do ISEG, ele também trabalha na área privada. Ele dirigia, ele pertence ao grupo, ele não dirigia o Diário de Notícias, mas ele faz parte do grupo económico que dirige o Diário de Notícias, que pertence ao grupo económico da Caixa Geral de Depósitos. Viram um empréstimo, o decreto de mil coisas, esse, de 1927. Para além disso, entre 1923 e 1925, este senhor é o equivalente a Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. E este senhor é o equivalente a vereador da Câmara Municipal de Lisboa. Então, o que é que nós tínhamos entre 1923 e 25? Temos o jovem Duarte, republicano, criado e educado numa escola republicana, que está a encontrar solução para a construção das novas instalações do Instituto Superior Técnico. O que é que ele está a fazer? Assim, utilizava o meu escritório como se dele fosse. Temos um presidente de Câmara, temos um vereador de Câmara, pertencem todos à mesma esfera política, um militar, os outros civis, todos docentes. O que é que ele anda à procura? Ele anda à procura de terrenos para construir as novas instalações. E não é em Campo Livre, a zona está construída e regulamentada, não é nas francesinhas, que não tem por onde expandir. Estava à procura das condições de terreno e da solução financeira para a criação, para a construção do novo técnico. Outra questão, também foi preciso fazer esse recuo na historiografia. O Duarte Pacheco é tido como visionário, edificador, o homem que deu a vida pela construção do país, que trabalhou até ao esgotamento, que era um órfão que vem para Lisboa com o sonho, tem uma carreira meteórica, já vimos no meteorito. Ele, quando vem para Lisboa, ele vem encaixar-se na família política que já está na sede do poder. Ele não é nenhum órfão, ele é órfão de pai e órfão de mãe, desde muito cedo. Mas ele tem aquilo que nós chamamos de tios senadores. Ele é sobrinho de Marçal de Azevedo Pacheco, membro do Partido Regenerador, presidente da Câmara Municipal de Lolé e parte do Reino. Também é sobrinho do Joaquim da Ponte, membro do Partido Progressista, deputado à Câmara dos Pares do Reino e governador civil de Faro. Como a Ana disse há pouco, o pai também uma escala menor, mas ainda assim uma escala regional, também tem participação política. Portanto, este homem não é um inocente órfão que vem do Algarve e se vai lançar uma espécie de salvador da pátria. Não, isto é um homem muito bem encaixado no cenário político de então. E cá temos o Instituto Superior Técnico, do decreto, e eu estabeleci sempre estes três passos são muito importantes para
a primeira escala, que é o Instituto Superior Técnico, a segunda escala, que é a cidade, e a terceira escala, que é o país. Este homem tem um método de trabalho, de facto, irrepreensível. Ele pode demorar 2, 3 meses a exarar um despacho ou um decreto, mas aquilo quando vem tudo, aquilo é fluido, é absolutamente estrutural. E por isso é que eu digo que é importante analisar a obra e a ação deste homem nestes 3 pontos fulcrais. São 3 escalas e são 3 momentos, que é o momento do decreto, em que ele faça-se, é o momento do concreto, que é quando se começa, quando se executa, e é o momento do projeto, e depois o momento do concreto, ou seja, quem decide, quem executa, no caso quem constrói, e depois quem usufrui. Se recordarmos o modelo pro bono que o Miguel Ventura Terra propôs para as novas instalações do técnico, nós temos aquela tirada do destinador clássica, que é a construção vertical, com uma fachada, e depois lá dentro, consoante a função do edifício, mete-se tudo lá dentro. Não, isto aqui já é muito diferente. Isto é a primeira obra da arquitetura moderna no nosso país, mas assim a sério. Obviamente tivemos ensaios antes. Mas se virem, temos aqui uma primeira, quer na escala, quer no modelo, nós temos o desenho, o rasgo é absolutamente inédito. Temos um pavilhão central e depois temos distribuído pelas várias áreas das engenharias os pavilhões modulares. Temos o primeiro campus universitário construído no país e, em termos retóricos, também podia dizer que temos uma primeira acrópole em termos de ensino. Como é que tudo isto se consegue? Lembram-se que eu tinha dito que eu tinha andado nos arquivos da Câmara de Lisboa a ver onde é que havia terrenos livres para a construção. Estava parado, a construção do bairro do Arco do Cego estava parada há muito, muito tempo. E ele vai negociar também isso com a Câmara de Lisboa. Com a construção, o que ele vai fazer, ele tem um decreto de 27 para a aquisição, um tal empréstimo com a Caixa Geral de Depósitos para a aquisição de terrenos, mas o que ele vai fazer vai para além disso, ou seja, ele não vai apenas... O Pardal Monteiro faz o projeto do campus, mas o Instituto Superior Técnico não vai adquirir apenas terrenos para a execução do projeto, vai adquirir muito mais. Ou seja, o Instituto Superior Técnico vai adquirir quase o dobro dos terrenos, o dobro do necessário para a construção, para a execução deste projeto arquitetónico. Mas mais, quando o Duarte Pacheco, na qualidade de diretor do Instituto Superior Técnico, adquire os terrenos, ele adquire terrenos que são prédios rurais, são quintas. Ele também vai negociando, utilizando o meu escritório como se dele se tratasse, vai negociando com as famílias que são detentoras destas quintas, destes terrenos. Ou seja, ele com o empréstimo da Caixa Geral de Depósitos, ele adquire terrenos rurais. Mas quando apresenta o projeto à Câmara Municipal de Lisboa, tem o licenciamento para terrenos para construção. E vai fazer isso não só como precisa, mas vai pedir para o todo. Ou seja, a nível de preço de mercado, o valor vai ser absolutamente exponencial. Ele não duplica, ele não triplica, ele não quadriplica. Ou seja, só com esta questão da alteração, o estatuto legal do terreno foi adquirido e agora já tem um licenciamento para construção, ele já tem financiamento técnico feito. Aquela história do vai lá também também ouvi muito isso. Vinha uma empresa, uns vidrinhos. É bonito, deixa estar. Depois vinha outro. Não, ele tem o financiamento da construção do técnico garantido só com esta operação. Mas mais, ele depois vai vender.
consegue a conclusão, era um dos compromissos que tinha com a Câmara de Lisboa, concluir o bairro do Arco Cego. Professores do técnico ou outros privados que queiram podem construir moradias na Avenida António José de Almeida. Temos aqui um belíssimo exemplo, que é a Casa Belar da Fonseca, que foi também um dos diretores do Instituto Superior Técnico. O INE, Instituto Nacional de Estatística, vai comprar ao Instituto Superior Técnico o terreno para construir ali a sua sede. A Casa da Moeda, a Alameda, o bairro dos Atores e parte do eixo Arieiro Aeroporto Avenida de Berlim. Tudo isto numa operação majestosa. Com a consolidação do Estado Novo vai existir com a criação de condições político-económicas que permitem uma fase de desenvolvimento material do país, e é aqui que, ora, se este homem já fez o que fez com uma escola, se calhar íamos buscá-lo para este desenvolvimento material do país, porque ele, pelos vistos, ele tem aqui soluções boas. Em 1932, ele é primeiramente ministro do Comércio e Comunicações, mas o que ele vai fazer, ele vai estar naqueles 2, 3 meses, que está aparentemente morto, não, está a fazer uma reestruturação orgânica brutal de um novo ministério que se vai chamar, deixa de ser Comércio e Comunicações e vai passar a chamar-se Ministério das Obras Públicas e Comunicações. Em 1933, já a nova lei do Estado, a nova Constituição. Ora, a obra pública, a obra do Arco Pacheco, a fórmula, no Ministério das Obras já vimos, a fórmula dele no Instituto Superior Técnico, vamos agora para as outras escalas. Quer no Ministério das Obras Públicas e Comunicações, quer na Câmara Municipal de Lisboa, ponto 1, reestruturação orgânica dos serviços. 2, reforço dos quadros técnicos, e quando digo quadros técnicos, são quadros técnicos superiores. 3, formação e especialização dos quadros técnicos. O que não conseguem aqui vai tudo lá para fora fazer formação específica. 4, criação do comissariado e fundo do desemprego. O que é isto? Para além do orçamento, do bolo que o Orçamento Geral do Estado lhe dá, enquanto ministro, para a construção material do país, equipar este país, ele vai adotar uma solução que já existia na Alemanha, que é todos os atores na área privada são obrigados a descontar por mês 2% pelas suas receitas e pelos seus funcionários. E essa receita vai para o fundo é gerida pelo Comissariado do Desemprego. E serve para quê? Serve para alimentar um fundo. Ou seja, há obras de reestruturação planeadas, estruturadas para fazer de norte a sul do país, a nível de equipamentos, infraestruturas, o que for. Depois também podemos passar aqui muito brevemente o que foi isto. E faz-se um rasteio de mão de obra que está desempregada nas várias regiões, e é essa mão de obra, nessa região, que vai ser emprego a desenvolver o trabalho do Ministério das Obras Públicas, nomeadamente através da JAI, Junta Autónoma de Estradas. Fala-se muito na DGEM. A DGEM não é só a Direção-Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais, tem também uma subsecção que tem a ver com a construção, e aí é que entra a arquitetura moderna em peso, que é de facto equipar o país com tudo o que ele necessita a nível dos vários programas arquitetónicos, e por isso a tal célebre frase: nós não damos molos, nós damos trabalho. Quando era necessário deslocar mão de obra de um local do país para o outro, também se fazia e era tudo financiado. Ou seja, ele tinha uma espécie de segunda dotação, porque tinha a parte que lhe cabia do Orçamento Geral do Estado, mas através deste comissariado e fundo de desemprego, ele tinha uma espécie de saco azul, por assim dizer. Para além disso, ele vai criar uma blindagem de enquadramento legal brutal. Quer através da lei dos planos gerais de urbanização, vamos ver também muito rapidamente, e a tal lei da expropriação por utilidade pública. E aqui é que vai ganhar os inimigos. A obra do Arco Pacheco, o método: o Estado, seja ele o Ministério ou o município, na posse de terrenos adquiridos e ou expropriados, passa a ser o agente urbanizador. Ou seja, é o gabinete político que domina o groselha da obra. O que é que isto significa? Significa que
seja o Ministério das Obras Públicas, seja o município, à escala regional, passam por eles o desenho do território e o controle dos programas arquitetónicos e equipamentos a construir. Ou seja, o que é do arquiteto, o arquiteto, o que é o engenheiro, o engenheiro. Deixa de haver aquela negociata em que eu tenho um terreno, eu posso construir, e é um diálogo fechado entre o proprietário e o construtor. Isso vai deixar de existir. Porque a construção vai passar a ser regulamentada. Pensar Lisboa, o plano diretor. Ele não vai mexer nesta zona porque isto não lhe interessa nada, isto já está tudo edificado, temos esta malha intrincadíssima de tecido urbano, terrenos adquiridos ou terrenos expropriados, isto é Lisboa com o Duarte Pacheco dos Reis. E é sobre esta que vai incidir o plano diretor da cidade, ou seja, expropriação de terrenos na zona rural, a tal não edificada, que vai passar mais uma vez a ser rentabilizada. Ainda eu lembro-me 98, 99 ter lido, saiu na altura num público um artigo em que se dizia que nos Olivais a Câmara de Lisboa vendia o último terreno que ainda tinha sido adquirido pelo Duarte Pacheco, estava a vender o último dos anéis da herança do Duarte Pacheco. Portanto, expropriação de terrenos na zona rural não identificada, regulamento das edificações, reconhecimento do mérito e do saber técnico de urbanistas, arquitetos, engenheiros e construtores. Muito, muito brevemente, da herança desta obra pública que nos deixou. Só exemplos de Lisboa, temos exemplos por todo o país, mas mais fácil verem só aqui porque vos é mais familiar. Na habitação, nós vamos ter bairros de habitação para as várias bolsas. Temos bairro da Encarnação, bairro da Madre de Deus, bairro do Alvito, São Miguel, bairro de Alvalade. Saneamento básico. 1939 temos a Avenida Alminte Reis completamente desventrada por um novo saneamento, no bairro da Madre de Deus. Outra coisa que também saía deste gabinete, quando eu digo que quando sai o decreto, pode demorar a sair, mas aquilo quando sai é um fio condutor. Lisboa tinha um problema terrível de saneamento no Caneiro de Alcântara, para o qual convergiam 7 ribeiros, era uma espécie de fossa aberta. Em termos de saúde pública era muito, muito complicado. E então, entre a equipa da Câmara de Lisboa e do Ministério das Obras Públicas, vai-se proceder ao tapamento do caneiro, mas depois de tapado o caneiro, temos esta questão de saneamento tratada, sobre o caneiro vai construir-se uma via de comunicação que ainda hoje todos nós utilizamos, que é a Avenida de Ceuta. Sobre a Avenida de Ceuta, já num desenho de urbano maior, vamos ter aquilo que nós conhecemos hoje como viaduto Duarte Pacheco, que dá um arranque para a primeira autoestrada do país, que hoje conhecemos como A5, que é inédito no nosso país e é uma solução de circulação que lhe é trazida por Alfredo Agacha em 1933, quando estão os dois a trabalhar o plano da Costa do Sol. Lá está. Coitadinho, não precisa. Não precisa, ninguém merece. Ninguém merece. Cá está, comunicações. Temos o acesso, o arranque para o aeroporto da Avenida de Berlim, a Nacional 1, a saída de Sacavém, cá está, depois tapado o Caneiro, a Avenida de Ceuta, com o viaduto que dá arranque para a primeira autoestrada, temos também a Estrada Marginal. Relativamente ao plano da Costa do Sol, normalmente as pessoas pensam só, aquilo foi como pediu o governo, era um embelezamento da estrada da linha costeira e temos uma das mais bonitas autoestradas da Europa. Não, não é só isso. O que eu queria com o Alfredo Agache, e esta coisa que este homem tem, que ele sabe ouvir os técnicos, criam de facto uma estrada de linha de costa panorâmica, mas criam o arranque da primeira autoestrada, que é inédito no país, que é uma solução alemã, que são 2 vias em cada sentido, um separador central, e entre a que está na costa e a que está no hinterland, ou seja, a autoestrada que está no interior da cidade, vão criar-se ramificações, parecem vasos capilares, entre as várias povoações da Costa do Sol, desde Algés até Cascais.
Isto era a venda normal na Lisboa que recebe Duarte Pacheco. Isto é o que ele nos deixa, a título de exemplo, uma bela construção de tão armado de Luís Benavente, 1940, o Mercado de Arroios, aqui perto. Saúde e assistência, temos aqui 2 exemplos. Isto é um exemplo importado da Alemanha, são os hospitais gêmeos, os hospitais escolares de Lisboa e do Porto. No domínio do património, que é a área que me é tão cara, normalmente assume-se que o anexo o que nós estamos a ver é uma vista aí do Museu Nacional de Arte Antiga, aqui. O Museu Nacional de Arte Antiga está instalado no antigo Palácio dos Condes de Alvor, que é esta estrutura aqui, e entre 1938 e 1940 foi construído aquilo, também já trabalhei neste museu, vários anos, aquilo que ainda hoje nós conhecemos como anexo. E normalmente a historiografia diz que o anexo foi construído entre 38 e 40 para receber a exposição dos primitivos portugueses na comemoração dos centenários de 1940. Os primitivos é o equivalente à arquitetura, à pintura renascentista em Portugal, a pintura da Renascença. Eu consultei os diários dos diretores do Museu Nacional da Arte Antiga. Padecem todos o mesmo mal. Da mesma maneira que não havia instalações para o Instituto Superior Técnico, também não havia instalações para os museus. Era tudo reaproveitamento. Lá permanecem os colegas até o dia de hoje. Mas na consulta destes diários dos diretores, percebe-se que todo o trabalho que o gabinete do Duarte Pacheco, é que não é só ele, é ele e a equipa dele, isto é importante que se diga. E por isso é que eu digo sempre que é um homem que sabe ouvir os técnicos, ele tem o poder da decisão, ele é político, mas ele dá às suas equipas a confiança do saber técnico, porque são eles que sabem, eu só decido. E em diálogo com o João Couto, que era à data o diretor do Museu de Arte Antiga, ele consegue financiamento não só para a construção do anexo, mas para a reformulação de todo o circuito de visita do Museu Nacional de Arte Antiga. O que estão a ver daquele lado, ora, em 1940 nós temos à beira-rio, no sítio de Belém, a exposição do mundo português, na celebração dos centenários da fundação, da restauração e da refundação, ou seja, 1140, 1640, 1940, enquanto a Europa e o resto do mundo estão em guerra, nós andamos a brincar o Portugal dos pequeninos, por assim dizer. O regime está muito preocupado em distrair os portugueses com esta exposição. Os portugueses querem ir à exposição porque está lá o pavilhão do Brasil. Estamos em guerra na Europa e a malta vai ali porque quer o café, iam beber café, literalmente, a Belém, ao pavilhão havia racionamento, iam a Belém beber café ao pavilhão do Brasil. Este homem está preocupado com outra coisa. Chamaram-me em 38, chamaram-me outra vez, porque quando o chamam percebem que é ele que, se não for ele a realizar o programa dos centenários, ninguém realiza. E por isso é que vão buscar outra vez. E depois podemos voltar um bocadinho atrás. Ele está preocupado em como fica depois. Arrasou-se parte de um bairro histórico, estamos a falar do sítio de Belém, para se construir uma cidade de papel, porque a exposição portuguesa era uma cidade de papel e gesso. Ele está preocupado em o que vamos fazer depois. Isto é um projeto que o arquiteto Cristino da Silva apresentou ao gabinete do Duarte Pacheco em outubro de 1943 para receber a exposição permanente e as reservas do Museu Nacional de Arte Contemporânea. Continua até hoje encalhado no Chiado. O ministro autorizou. Isto é de outubro de 1943. O Duarte Pacheco morreu em novembro de 1943. Quando saiu na imprensa, em outubro de 43, de que o ministro tinha autorizado a construção do Museu de Arte Contemporânea no sítio de Belém, não caiu só o Carmo e a Trindade, caiu a cidade toda, que horror, está louco, é doido varrido, vamos agora pôr arte contemporânea em frente aos Jerónimos, estão aqui. Anos depois, no sítio de Belém,
é construído o Centro Cultural de Belém. Anos depois, é construído no sítio de Belém, Praça Afonso Albuquerque, o novo edifício do Museu dos Coches. Anos-luz. Equipamentos de desporto e lazer, belos exemplos, o Cinema Império, não conseguimos lá entrar agora, o famosíssimo Cinearte, o Estádio Nacional, a Monumentos em Memória, o Duarte Pacheco era bem disposto, mas não era uma pessoa fácil. Aliás, a amizade dele com o Porfírio Pardal Monteiro começa muito bem, mas acaba muito mal. Pois, claro. E acaba mal, sobretudo com o Pardal Monteiro. Acaba muito mal. Aliás, o Pardal Monteiro, a única obra que tem na exposição do mundo português é um farolito, que ainda hoje lá permanece ao pé do Museu de Arte Popular. E acabou mal, porque o Duarte Pacheco tinha o tique, ele estava sempre a rabiscar. Como eu digo assim, este não é um homem, ele não gosta de discursos, são poucos os discursos públicos que conhecemos, vi alguns no Museu do Cinemateca, ele queria trabalhar. Se esse discurso é para os outros. Não escreveu notas políticas, como tantos outros, nem discurso nem notas políticas, mas é um homem que também marca muito bem o seu ponto, a nível político. O monumento ao Marquês de Pombal estava decretado e projetado desde 1917. Ele é inaugurado em 1934. Uma data engraçadíssima. É enviada uma nota ao Gabinete do Ministro das Obras Públicas, através da Presidência do Conselho de Ministros, que se deverá deslocar a Fátima no dia 13 de maio para a inauguração de mais uma etapa do santuário. Ao que ele responde: não posso, tenho um assunto mais importante para resolver, vou estar na inauguração do monumento ao Marquês de Pombal. Portanto, ele aqui marca o seu ponto. Ele é um republicano, não tem nada a ver com santuários religiosos. Esta Lisboa que ele é uma Lisboa que pensou para um país e foi aquela que não se construiu. Durante anos e anos se tentou uma solução para a travessia do Tejo. Desde túneis, funiculares, havia de tudo. De 1932 a 1934, ele consulta e pede a uma empresa estrangeira um projeto de travessia do Tejo. Beato Montijo, diz-vos alguma coisa, conhecem? O Presidente do Conselho diz que não é necessário. Não é necessário. 10 anos depois, afinal, é necessária uma travessia do Tejo e constrói-se a primeira, que é a ponte de Vila Franca de Xira. Em 1956, a mesma empresa a quem o Duarte Pacheco tinha pedido o projeto e que já estava em fase de concurso, já tinha caderno de encargos e tudo, foi travado pelo Presidente do Conselho de Ministros. É a mesma empresa que vai construir a que conhecemos hoje como Ponte sobre o Tejo. Ou, como eu disse e escrevi na abertura da tese, se dúvidas houvesse de que este país não tem problemas de consciência nem de memória com Duarte Pacheco, há uma frase que resume tudo. No embrião da democracia, a Ponte Salazar caiu e a via do Duarte Pacheco manteve-se. Isto não há margem para dúvidas. A Lisboa de Além-Mar, isto é a Lisboa que recebe o Duarte Pacheco, este é que ele nos deixa, Gás Marítimas, Rocha com Dóbitos e Alcântara. Pensar em Lisboa, claro, o primeiro aeroporto civil, a cidade de Duarte Pacheco, planificação urbana, regulamentação de edificação, conhecimento de saber técnico e tecnológico, regulação das atividades, distribuição de bens e serviços, reestruturação dos serviços camarários. Isto é uma caricatura, mas a carne é mais barata às quintas, os táxis são mais caros todos os dias, mas ele regulou de facto as atividades da cidade. Este pensar o país, esta escala maior, é obtida através do decreto, aquilo que eu chamo o grau zero da obra pública, que é a regulamentação urbana do país,
ou seja, o ministro atribui aos municípios a elaboração do plano de urbanização e retira aos particulares os meios de livre atuação fundiária, criando a regra da política pública dos solos e expropriação pública de zonas consideradas urbanizadas. E foi precisamente por causa disto, porque isto é um decreto de 1934, que em janeiro de 36 nós temos o Duarte Pacheco afastado da cena política. Porque o que a lei da expropriação ao abrigo do interesse público vai fazer, não vai expropriar um velhote que tem ali 3 pés de couve plantados atrás do quintal. O que esta lei vai fazer é expropriar os grandes proprietários de terreno, que são os mesmos que alimentam e legitimam o poder que está instituído. Portanto, a presidência do Conselho de Ministros está há anos a ser pressionada por uma das partes que alimenta na cadeira do poder. Na Torre do Touro, naquilo que se chama o arquivo particular de Salazar, são caixas e caixas e caixas de cartas e cartas e cartas, com queixas e queixas e queixas, sobre que fazem ao António de Oliveira Salazar sobre o modo de atuação do engenheiro Duarte Pacheco. Uns dizem que ou é louco, outros dizem que é comunista, porque põe à frente dos interesses particulares os interesses do Estado, portanto ele só pode ter ligações com a União Soviética, ou então é maluco, outros dizem que ele é maluco, porque ele quase não dorme, trabalha, só come bolachas e bebe leite. É uma diversão também. Para finalizar, deixo-vos uma daquelas poucas frases que ele nos deixa escrita, para além dos rabiscos dos despachos: não se queira tudo para se poder ter alguma coisa, e é possível que, persistindo com fé em realizar gradualmente que as realidades forem com sentido, se acabe por conseguir tudo o que se deseja. Em resumo, 1925 como professor, 1943 no exercício do segundo mandato de ministro, temos uma primeira escala de construção que é de uma escola, e não é só a construção material da escola, é a construção orgânica da escola, ele deixa como herança. Temos uma cidade e temos um país. Ou seja, em 18 anos de obra pública nós temos uma nova paisagem de território. Mudou por completo a paisagem de Portugal, como recebeu e como deixou. Muito obrigada. Bem, a palavra é difícil, não é? Penso que estamos todos deliciados e admirativos e admirados com a apresentação tão brilhante sobre esses ciclos. Temos já uma pergunta. Obrigado pela sua apresentação. Nós já temos tempo para começar. Eu gostava de perceber que o Duarte Pacheco tinha adquirido dentro dos terrenos, não só no Instituto Superior, mas da zona do convento. Eu tinha ideia que uma parte tinha sido expropriada. Sim, parte adquirida e parte depois já expropriada ao abrigo deste decreto 34. E outras queria qual é que foi a empresa que estava contratada para fazer a construção. É a mesma que depois, eu agora de cabeça não consigo dizer, é se qualquer coisa, é que vai construir a ponte. Sim, exatamente, é mesmo. Confiro a característica foi feita por uma empresa inglesa. Sim, sim. Eu tenho andado a escrever a história do Instituto de Governo Técnico. E eu tenho um menor que acho que vai deliciar imenso. Eu, quem é Ana Maria Beirão da Veiga, não sei se sabe quem é que foi o pai dele, ou quem é que foi o avô. Portanto, antes do técnico, o Instituto Industrial e Comercial de Lisboa, não é? Foi fundado no final de 1952, e o primeiro professor que foi nomeado por o governo, não é? Porque na altura esta questão de haver uma formação de professores nem sequer se supunha, foi um aluno que tinha acabado de sair da escola do Exército, que se chamava Jacinto Leodoro da Veiga. Esse foi o primeiro professor alguma vez nomeado para o Instituto que houve antes do técnico. E, portanto, o primeiro instituto, digamos assim, focado no ensino prático, como podemos ver aqui.
Ele foi professor, chegou a ser diretor interino imensas vezes, nunca foi oficialmente. Ele, em si, nunca teve um cargo político. O pai dele era muito semelhante ao que me estava a mostrar aqui do pai do Eduardo Pacheco. Era uma pessoa muito importante, era um juiz de fora de Santarém. O filho deles, assim, desculpa, o filho dele, que era Joaquim, Leandro da Veiga, que foi aluno lá, foi professor cedo, exatamente igual ao Eduardo Pacheco. Foi, depois, não chegou a ser diretor, mas chegou a ser deputado e o Mar do Reino também. E o filho desse Joaquim, Leandro da Veiga, era este Caetano. E este Caetano foi aluno lá também, chegou a ser professor, em conjunto, na verdade, com o Alfredo Bensoul, que é uma concepção um bocado engraçada, porque o Alfredo Bensoul não foi diretor do técnico só porque sim. O Alfredo Bensoul, por acaso, era diretor do Instituto Industrial. Antes, mas. Porquê? Isto, não sei se já viu os arquivos do Conselho Escolar do Instituto Industrial e Comercial de Lisboa, é que antes do técnico, o diretor do Instituto era nomeado pelo Ministério das Obras Públicas. E então, o que é que se passou? Por exemplo, houve dois diretores que não tinham nada a ver com o Instituto, nomeadamente um deles foi o Sr. Presidente da República, o Bernardo Lima Machado, que foi uma pessoa que também revolucionou o Instituto. Enfim, o antecedente do técnico, na medida em que permitiu reabrir as oficinas e permitir o ensino técnico, como tinha dito, que não estava tão desenvolvido, precisamente pela pressão que a burguesia, na altura, digamos assim, tinha feito ao Instituto Industrial para fechar as oficinas do Instituto Industrial. Estavam a criar alguma competição com os particulares. E, portanto, esse Caetano chegou a ser professor e depois foi professor do técnico, necessariamente, porque, de certa forma, era a terceira geração de professores e de um diretor do que deu origem ao técnico. Portanto, acho que realmente o que me está a dizer faz imenso sentido, porque ele não aparece do nada, havia já uma grande história, e, nomeadamente, o Caetano Maria Beirão da Veiga é filho de primos, neto de primos, e a outra família que é paralela, portanto, à Caetano Maria Beirão da Veiga, também tem parte do reino, portanto, faz todo sentido que seja. Só que não sei se sabia, mas pronto, achei. Pronto, eu, não era uma pergunta, mas achei que ia gostar também, por ser parte do que está ali. Pronto, exato. Pronto. E obrigado. Posso acrescentar uma pequena história que já sei que é familiar. Embora não tenha referido, o Hollywood português, na altura chamada da sua filme, foi também objeto de uma explicação, porque nesse caso, os terrenos que pertenciam à minha família. Mais tarde, feita uma exposição de Salazar de Israel Encontro, a pressão foi feita sobre o Salazar. A minha família fez parte dessa pressão, e o Salazar concorda em que teria havido um certo abuso nas expropriações. São devolvidos os terrenos que não foram utilizados, porque aquilo terreno é um terreno muito grande que ia dar a linha da linha de Torres até ao aeroporto, ali no Palacete, onde eu vivi, e esse não foi expropriado, mas todo esse terreno foi expropriado. Aliás, foi nesse terreno que foram as cenas de filmes do Chinese, provavelmente muitos de nós lembramos, foram filmadas nesse terreno. Isto só para dizer que, e não encontro da sua ideia, de facto, o Salazar reconhece que as expropriações foram feitas de uma forma violenta. Portanto, os terrenos que não foram devolvidos foram reembolsados. Não foram utilizados, foram os e os terrenos que não foram utilizados foram devolvidos outra vez. Eu esqueci-me de referir há bocado um pormenor, também é por isso é que eu digo, numa situação diferente ele não poderia ter feito o que fez, porque ele tinha de facto esta blindagem legal que permitia esventrava literalmente o país. Porque ao abrigo da lei da expropriação de utilidade pública, que ele criou em 34, existiriam 3 elementos para avaliação. Um representante do Ministério das Obras Públicas. 2, um representante do respectivo município. 3, o proprietário ou alguém que o representasse. E era feita uma avaliação do terreno. Mas mais um pormenor. A avaliação que é feita do terreno não é tendo por base o valor
de mercado à data da avaliação. Não. É o valor que foi declarado na caderneta, ou seja, qual é o valor predial do terreno à data do seu registro. Podia ser um terreno com registro de 1934, podia ser um terreno com registro de 1834. Portanto, até aqui, ele amigos não ganhou. Há relatos maravilhosos, por exemplo, quando se discutiu terrenos para a execução da estrada marginal, de uma senhora com quem eu falei, tive o prazer de conhecer, e que disse que lembrava-se da mãe e da tia falarem do quarto. Era um rapaz encantador, falava lindamente, era encantador. Quando ele até ia lá, às vezes também ia lá à casa, até nos pedia se podia usar o telefone para falar para Lisboa, tinha um assunto muito importante. Com certeza, pode ir à vontade. Encantador. E no fim de contas, vemos a quinta, porque tu tem meia. Sandra e a doutora Figueiredo, ambas referiram que estavam a ver. Sim. Ambas referiram que o Duarte Pacheco, em 1998, esteve um reunião na Câmara e depois passou para o Ministério das Obras Públicas. Então, de onde é que vem o lugar comum que ele acumulou a Câmara das Obras Públicas? Isso também eu gostava de saber. Isso é um erro. A nível de historiografia, eu afirmo, escrevi que isso é um erro. Não pode existir acumulação de funções públicas nos termos da Constituição à data em que existia ou à data em que existe hoje. Quem é ministro não pode ser autarca. Isso não existe. Foi conveniente. Quem escreveu a primeira vez foi conveniente. O Duarte Pacheco deixa a Câmara Municipal de Lisboa em maio de 1938, assume a pasta das obras públicas em maio de 1938, nunca mais volta à Câmara. Quem fica na Câmara a exercer o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Lisboa é um colaborador de muitíssima confiança, Duarte Pacheco. Poucas vezes é referido, mas é um homem muito importante, não só porque ajuda a construir a carreira deste homem, mas porque materializa muito o país. E que devia ser melhor recordado e merece só por si um estudo também, que é o Eduardo Rodrigues de Carvalho. Mas só uma coisa de pormenor. Creio que a única obra do Fernando Monteiro na exposição do mundo português era a Oliveira. É um farol em tijolo. É lá outra obra. Eu sei que ele se chorou muito, mas ele tem lá outra obra que também lá está em parte. É onde é hoje aqueles clubes de natação, junto à Doca de Belém, norte da Doca de Belém, e onde até na esquina havia, não sei se existe, um restaurante muito conhecido de peixe. Sim, não sei se ainda existe ou não. Mas eu quando digo... Era todo esse padrão, onde lá atrás estava aquelas partes que herderam, onde era o ateliê dos escultores, do Rui Henrique, etc. Tudo isso é projeto. Mas não é se atentar, se tivermos a linha de conta, a projeção da obra do arquiteto como Fardal Monteiro, que o que ele projetou quando estava tudo bem com o Duarte Pacheco, o que ele deixou de fazer quando está tudo muito mal com o Duarte Pacheco, e que ele só retoma depois da morte do Duarte Pacheco e da qual nunca recupera, é assim, eu quando digo que tem lá aquele favorito, é porque ele sofre muito, de facto, de não ter na exposição de Monte Português um pavilhão com a projeção que têm os outros colegas arquitetos. Ele não está ao mesmo... Não está mesmo nível. Foi o braço direito
a arquitetura do Duarte Pacheco foi o Coutinho Telmo. Aliás, o Coutinho Telmo é o arquiteto-chefe para a Associação de Português, é o arquiteto-chefe é uma obra que não é obra do Duarte Pacheco, é obra do Sr. Presidente do Conselho, que é a construção da cidade universitária em Coimbra. Portanto, enquanto professor da Universidade de Coimbra, quis lá deixar o dedo, pôs o dedo na história, e depois, quando vai visitar as novas instalações da cidade universitária, o que tem a dizer, com os poucos conhecimentos que também tinha de arquitetura, afinal construíram aqui uma caixa de chocolates. Quando foi feito, foi demolir 6 colégios universitários que desde o século XVI orbitavam em torno da universidade. À data de então, os conceitos que nós temos hoje a nível de valores patrimoniais não são os conceitos que estavam em vigência também nos anos 30. Também não podemos esquecer que o Corbusier, também por questões de higiene, queria mandar abaixo Paris inteira. São conceitos diferentes e nós também não podemos... quem trabalha também no domínio da história percebe, assim, nenhum de nós é isento. No domínio da análise e da redação da história. Mas há que contextualizar. Também não podemos julgar alguns do que vivemos e daquilo que acreditamos e defendemos nos nossos dias. Era diferente. Também era diferente. Não sei se é verdade uma história que se conta da Zenda que o Duarte Pacheco tem com o Pavão Monteiro, não é? Que, às 2 o Pavão Monteiro, de facto, o Duarte Pacheco arriscar os desenhos, o leva num projeto em Castelhar. É verdade, sim. Foi aí que eu não trabalho. Eu disse uma coisa ofensiva, e é a razão. O último projeto, numa moldura. Sim. Porque ele tinha, quando faziam aquelas visitas técnicas, assim, chega, mostra lá. Então e se... O que é que achas? Não? Pronto. E se fizéssemos assim... Porque ele tem esses rabiscos, até nas peças escritas, há esses rabiscos, essas propostas. E estão, de facto, estão a visitar uma obra e o filho já estava assim um bocadinho pelos cabelos com aquela história do... E quando o Duarte pede ao filho, mostra aí. E ele... O que lhe dá é, de facto, está emoldurado. Mas isso é um relato que o filho tem no seu próprio diário, em que ele pensou que ele ia levar aquilo a bem, porque até era um homem com humor. Era engraçado e achava graça aos outros. Só que apanhou de ponta, naquele diário que as coisas não estavam a correr bem, e o próprio filho, o Pardal Monteiro, no seu diário refere que ele olhou para ele, olhou outra vez, devolveu e nunca mais se dirigiu para lá. Terminou os trabalhos que tinha em curso, enquanto foi vivo, não lhe encomendou outra hora. E o Pardal Monteiro foi mais coisa. Não. Aliás, a última obra que faz de interesse é o Ritz, não é? Sim. E já está muito debilitado. Completamente consumido. Ele nem vai à obra, ver a obra de dia, só vai à noite para nem o ver, sabe? Então está. Sim. Eu tenho uma pergunta, imenso, mas tenho uma pergunta que é, digamos, que me inquieta, que é, se olharmos para o desenho do campo do técnico, é a forma de um escudo, isto, digamos, isto é por acaso, é o escudo que é por acaso o símbolo também do técnico não só, do quiser. Sabe se isto é por acaso, ou sob uma vontade deliberada de traçar as ruas de tal forma que, visto do ar, dessa forma do escudo. É que é uma coincidência estrutural. É o projeto que o arquiteto lhe apresenta e ele gosta. Não sei se em termos de leitura mais aprofundada. Não é uma coincidência. Se olhar para a planta da rua, vê que há um bolso
um segundo instituto incompleto, que envolve o bypass perfeito. Portanto, havia ali uma simetria em cujo eixo estava o Instituto Nacional de Estatística. E uma dessas avenidas incompletas é a Avenida Marconi, que acaba na Caixa de Automóveis. Acabava tempo. Portanto, aquilo é um desenho que provavelmente, ainda tem alguma informação sobre isso, mas provavelmente este desenho já vinha dos projetos que o Cristina da Silva tinha vagamente feito para a organização desta zona. Portanto, tanto esses dois cursos como o Alameda. Portanto, e na altura não era para fazer o Instituto de Securité. Portanto, não há qualquer simbolismo, não há qualquer simbolismo no contorno urbano do Carrasco. Foi uma coincidência. Logo aqui, dois coisas. Não, é isso. Acho que era antes de Não sei se não houver mais perguntas. Eu não vou deixar mais uma pergunta, mas queria deixar uma sugestão. Eu não conheço o técnico verdadeiramente. Acho que era interessante, neste âmbito, até fazerem uma visita ao técnico, abrirem as portas, eventualmente, também para valorizar, ao fim e ao cabo, a primeira etapa, não é à escala de uma escola. Acho que era interessante ter esta sugestão. Em particular para as obras do Pardal Monteiro. Que, Enfim, depois o que se fez posteriormente. Não sei. Pensamos nas vendas. Visitar, mas visitar com acompanhamento, digamos assim, por alguém que conhecesse a escola por dentro. Tenho que preparada para ter um choque. Entre as zonas de Pardal Monteiro, as coisas que têm sido feitas, é uma vergonha para a escola de engenharia e agora da arquitetura. Acho uma ótima sugestão. Vamos, no âmbito da sociedade, podemos organizar no próximo ano. Nós dois somos da mesma turma e nós vimos, tem que pareça, somos, não é? Somos para aí 40 anos de diferença, mas somos. E vimos na página da faculdade esta palestra, portanto, se eventualmente difundirem da mesma forma, acho que Qual página? No nosso caso, nós somos, cá muito abraço para a nossa sardinha, nós somos da arquitetura. Ok? Na arquitetura, então no primeiro dia, estou bem lá, mas no primeiro dia, eu sou professor. Vimos na página Na página da Faculdade de Arquitetura. Depois aqui na página do técnico não saiu. Algum problema sobre o Sim. Saiu na página do técnico. não sei se tens Quer dizer, saiu, mas estava muito. também não é esquece, porque não sei o que têm que ter numa casa. Sim, mas acho que nós temos sugestão. Mas já houve essas visitas. Talvez. Eu sou professor aposentado de arquitetura e isso acontece, mas o nuclear até praticamente ao ano anterior de eu me ter aposentado, uma das visitas que se fazia na semana anterior a começarem as aulas, em setembro, aos novos alunos, portanto, aqueles que entravam, era uma visita ao técnico e aos apoiamentos aqui à volta, respondem mais ou menos essas áreas que foram compradas aos expropriados do Banco Pacheco. E, portanto, é uma questão que também, claro, pode fazer através da sociedade, é evidente. Mas, se calhar, falta também um bocadinho de dinamismo agora. Temos que ter orgulho da casa de representantes. Todas as notícias estão em www.spec.pt. Por exemplo, há uma secção de notícias e podem seguir. E há um canal no YouTube, também Spec.pt, onde esta conferência vai ser vai ficar disponível no YouTube. Como as outras já estão lá 5 ou 6.
Muito bem. Agradecendo a palestra, também a doutora Ana Figueiro, a doutora Cristina Primas Costa. Muito obrigado, muito interessante e vamos fazer novas palestras. Portanto, vamos convidá-los para mais sessões. Muito obrigado a todos.